Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 13, no versículo 6 e 7, que diz assim: Então Jesus proferiu as seguintes parábolas. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar frutas nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa parábola aqui que o Senhor nos fala nesse dia de hoje, o que a parábola nos fala? Ela é bem clara, aleluia, Jesus. Que o nosso Deus vê o servo dele, aleluia, Jesus, que significa essa figueira, aleluia, Jesus. Essa parábola, irmãos, está falando de nós, está falando assim, que se o servo não der frutos, aleluia, Jesus, aquele que não está nem aí para a obra, aquele que não faz mais nada para obra, não está sendo frutífero, não está ganhando almas para Jesus, aleluia, Jesus. Não está se importando com o amor ao próximo, não tem amor mais no coração dessa pessoa. Ela não está se importando mais, aleluia, Jesus, de pregar o evangelho. Ela não está se importando com mais nada, aleluia, Jesus. Ela simplesmente, deixou de lado a palavra, ela relaxou, ela não tem interesse mais, aleluia, Jesus. Aí vem Jesus, que intercede por mim e intercede por você, aleluia, Jesus. E ele vai dizer assim: Pai, eu vou jogar um esterco, aleluia, Jesus, e se depois de 3 anos, aleluia, Jesus, 3 anos que ele foi procurar e não achou, então o Senhor disse assim: Pai, deixa eu trabalhar mais um pouco na vida dessa pessoa, deixa eu, aleluia, Jesus, falar novamente com o teu servo, porque se o teu servo não se esforçar, se o teu servo não se voltar para a minha presença, aleluia, Jesus, e se ele não der frutos para ti mais, Pai, então o Senhor pode cortar ele e jogar ele, aleluia, Jesus, nas trevas. Por que, irmãos? Porque aquele que dá fruto, aquele que obedece, aquele que faz a obra, se Deus tem uma obra na tua mão, faça enquanto é tempo. Porque o Senhor, Ele está falando hoje para você, meu filho, se você não fizer, aleluia, se você não voltar a fazer a minha obra como você fazia antes, aleluia, Jesus, eu vou permitir que o Pai te tire dessa terra. Porque aquele, aleluia, Jesus, que não dá frutos mais para o Senhor, está só ocupando a terra, aleluia, Jesus, e não faz a obra mais, abandonou a obra de Deus, aleluia, Jesus. Caiu na vaidade, caiu na luxúria, caiu na mentira, está aproveitando a terra, está fazendo o que desagrada ao Senhor. E aí Jesus vem intercedendo: não, Pai, tenha um pouquinho de paciência, eu vou lá, eu vou enviar meu Espírito Santo de Deus, eu vou fazer com que essa pessoa ela se conserte, eu vou fazer, aleluia, Jesus, que ela volte a louvar, que ela volte a pregar. E aí, Senhor, se caso ela não for me obedecer, aleluia, Jesus, porque Deus está falando contigo hoje, aleluia, Jesus, eu vou cortar
está, aleluia, Jesus, essa pessoa aqui da terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o mistério, aleluia, Jesus, a severidade dessa palavra. Aquele que não obedecia, aquele que não fazia a vontade de Deus será arrancado dessa terra, sem dó e sem piedade, aleluia, Jesus. E é isso que o Senhor está dizendo, irmãos, para mim e para você, aleluia, Jesus. Ele está sendo claro, aleluia, Jesus, no que Ele está falando. Porque Ele está ocupando a terra inutilmente, aleluia, Jesus. Não está fazendo nada para a obra de Deus, mas, aleluia, Jesus. Oh, Pai querido, Pai da glória. Então, Jesus vem e tem misericórdia de mim e de você. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu também desanimei, quantas vezes eu deixei de fazer um minuto de reflexão, aleluia, Jesus. Quantas vezes eu fiquei me ocupando com outras coisas, aleluia, Jesus, e não fazia a vontade do Senhor, aleluia, Jesus. Mas o Senhor sabe, Ele conhece, aleluia, Jesus, o meu deitar, o meu levantar, o seu também, aleluia, Jesus. E Ele terá, aleluia, Jesus, grande misericórdia por mim e por você, aleluia, Jesus. Mas nós temos que obedecer à vontade dEle, aleluia, Jesus. Que quando Ele falar, nós temos que obedecer à vontade do Pai, aleluia, Jesus. Porque se a gente não obedecer, aleluia, Jesus, pode nos trazer uma grande consequência. E essa consequência, muitas vezes, é uma consequência ruim, aleluia, Jesus. É ruim, aleluia. Então a gente tem que vigiar, irmãos, porque se a gente não vigiar, aleluia, Jesus, vai ser bem complicado para a minha vida e para a sua vida, amém, irmãos? Então recebe essa direção do Senhor, aleluia, Jesus. Eu peço que vocês compartilhem, irmãos, porque eu sei que tem muitas pessoas, aleluia, Jesus, que estão nessa situação, amém? Deus abençoe.